Saudações por aqui, DJ Popson na sintonia. Voltamos às atividades aqui na Rick Podcast, Southside, terceira temporada, com 2 grandes nomes aqui da cidade. Hoje meu parceiro ficou de fora, mas a gente vai tocar aqui, vamos trocar uma ideia bem bacana aqui com BK12 Abe, um dos primeiros produtores aqui do Sul, né? Gravador aqui do Sul. A gente vai bater esse papo aí, conhecer um pouco da trajetória aqui deles aqui. É isso aí. Eu fiz uma colinha aqui, tá? Pra poder não deixar passar algumas perguntas aqui, que eu acho que foi bem importante. Valeu o nosso jornalista aí, ET, que fortalecendo essas perguntas aqui, que eu acho que bem interessante, que no meio da conversa a gente vai esticando muito chiclete, aí acaba esquecendo de algumas coisas importantes. Acho que antes de tudo eu queria perguntar assim, como que foi ali, né? Esse momento de vocês. A pergunta pode ser pros dois ali. O momento do rap, aonde bateu em vocês, assim, que vocês sentiram essa necessidade de fazer rap no início. Gostaria que vocês se apresentassem aí também. Então, eu sou o Abe Lapaz, sou produtor, sou MC, Se Vira nos 30, a gente faz de tudo aí pelo hip hop e no começo, assim, pelo menos na minha parte, assim, foi com envolvimento com skate, né? Uhum. Então a gente comecei a andar de skate e daí a gente começou a conhecer lá Public Enemy, conhecer os rap, assim, daquela época, assim, dos anos 90 e tal. E ali foi uma influência bem grande, né? E ali a gente começou pelo menos eu falava assim, mas e do Brasil, né? Como que é isso aí? Daí começou a se tentar procurar alguma coisa do Brasil. Isso aí que ano que era mais ou menos? Foi 90 ali, né? 89, 90. Começo dos anos 90. Começo dos anos 90. Que é o que tava rolando, era o quê? Run DMC, NWA... Public Enemy, que a gente escutou bastante. E mais na nossa linha, Digable Plants, De La Soul, que era coisa que a gente gostava mais, né? Os Jazz Heads. Sempre foi mais a nossa cara, assim. Né? E você também veio dessa fase do skate aí também, BK? Então, eu já comecei antes, assim, né, cara? Tipo, que eu sentia, esse lance de sentir mesmo, assim, a parada, né? Tipo, nos anos 80, no final dos anos 80, ali, 87... meu irmão mais velho, ele tinha a tradição de trazer vinil pra casa todo mês, né? Comprar 1, 2 ali legal. Pra gente ouvir. E a gente ficava o mês inteiro ouvindo aqueles vinil ali, tipo, eu curtia pra caramba, mas meu irmão, ele escutava mais assim, tipo, rock inglês, tá ligado? Uhum. Mas nessa onda. E um dia ele passou correndo na loja, comprou um vinil pela capa, e quando chegou em casa foi uma surpresa, né, mano? Porque era de rap, tá ligado? Era Colors, as cores da violência. Que é a trilha sonora do filme. Isso, exatamente. E daí ele botou pra ouvir, assim, e era uma cerimônia, né? Chegava em casa, abria o disco, eu e meus irmãos, todo mundo ia pro quarto, eu ficava em cima do beliche e ficava ali já esperando. Aí ele botou a agulha, quando começou a bater, mano... E aí batida, rima, scratch, tá ligado? Aí eu ouvi aquilo ali e falei, caraca, mas o que é isso? Nunca tinha ouvido rap, né? Eu já vi alguma coisa que tava na época, tipo, tava hypado assim, tipo, o lance do breaking, né? Com Michael Jackson. Então, tipo, na escola que eu estudava lá na vila, já tinha campeonato de break, que os moleques faziam ali uns passos e tal. E o rap foi ali que eu ouvi, assim, tá ligado? E daí foi um bagulho que bateu, assim, falei, caraca, que é isso, tá ligado? Tipo, a primeira vez que eu escutei uma música que eu sentia que realmente me representava, assim. Que era um bagulho que eu gostava, que era diferente, era rimado, tinha scratch, a colagem. E daí foi 87 isso aí, tá ligado? E aí ele me deu o disco, tá ligado? Eu tenho até hoje. Tipo, foi a primeira parada que eu ouvi, tá lá guardado e vai ficar lá comigo pra sempre. E aí, com o passar do tempo, daí depois eu comecei a andar de skate, comecei a ter mais contato, e aí eu fui morar na rua que eu já morava lá, né, nos anos 90, bem no comecinho dos 90, 89 para 90. Isso aí era onde? Isso aqui aonde? Em Curitiba Não, mesmo, isso aonde? Né? Morar, o lugar, eu morava no Água Verde, né, cara, eu morei em várias casas, assim, porque desde que eu vim de São Paulo sempre pra cá, por ali? Sempre por ali, eu morava, eu nasci em Jundiaí, em São Paulo, e aí eu vim pra cá com 3 anos, e aí a gente morava de aluguel, vivia mudando, assim, né, cara, e aí eu fui morar lá na rua que eu morava, aí lá a gente começou a brisar de fazer música, né? Aí a gente entrou na banda marcial da escola, tá ligado? Mas vocês se conheceram como? Isso aí foi no skate ou na rua, jogando bola? Andando de skate, vizinho. Aí, por coincidência, a gente tava na mesma sala na escola, no Pedro Macedo, tá ligado?
Daí lá a gente começou a querer participar da banda marcial. Aí a gente levava os instrumentos para casa. Só que um dia nas férias, a gente tava sem os instrumentos. Falou, vamos fazer um som, vamos. Mas ninguém tá com os instrumentos, tá ligado? Daí o que nós podemos fazer? Aí tem um amigo nosso mais velho, o Puga, que hoje em dia ele mora na Austrália. Ele que trouxe todas essas influências, porque ele era um pouco mais velho. Ele que trouxe skate, essas paradas todas. Aí ele falou, dá pra fazer um bagulho que chama rap. Daí eu, pô, aquilo lá, dá mesmo. Aí a gente começou a brisar, de pegar uns discos onde tinha uns pedaços instrumental, querer escrever. E assim que foi o começo, assim, tipo, de conhecer mesmo o rap e começar a entender do que era, querer fazer, tá ligado? Não, eu achei legal um lance que você comentou sobre o ritual de colocar o vinil, né? Porra, demais. Também teve, eu também passei essa fase quando eu vim pra cá e conheci os primeiros caras do rap, e cada vez que um aparecia com alguma coisa, era aquele ritualzinho, ou vamos se reunir na sua casa, ou na minha casa, vamos sentar e... Que hoje em dia a gente já não vê mais isso, né, galera? O povo apreciar um álbum inteiro de um artista, né, no geral. E tinha todo aquele ritual que você sentava pra poder ouvir o disco inteiro. Ouvir o disco, exatamente. E ficava ouvindo esse disco um bom tempos, né? E capa, né? Lia toda a capa, olhava o encarte. A gente gravava na fita, no Walkman, tá ligado? E daí eu estudava no centro, né? Depois eu fui estudar lá no Colégio Estadual do Paraná. Então e nessa época eu morava no SIC. Então todo dia era pelo menos 2 horas de ônibus, uma apanhando pra voltar. Então eu ficava assim, tipo, um mês e meio ouvindo aquele disco, analisando o flow, as camadas, né? O rap dos anos 90 ele é muito rico porque ele tem várias camadas no instrumental. Então você ouve ele durante semanas e aí você percebe um negócio novo que você ainda não tinha ouvido. Então era essa coisa de você curtir mesmo o som, assim. E aí vinha um outro novo dali 1 mês, 2. Então você tinha todo esse tempo de ouvir, analisar. É uma época muito gostosa que hoje em dia se perdeu, né? Pela velocidade das informações, né? E a música acabou ficando um pouco descartável, né? Porque o disco nem tem mais capa direito, né? É só uma coisa que vai lá, não tem... A galera não costuma ler a ficha, não tem essa coisa. E deixa eu perguntar, essa época aí que você tava falando do disco, você lembra as lojas que tinha aqui em Curitiba, essa informação que vocês buscaram? Com certeza. O que tinha aqui antes, só pra eu poder entender? Quando meu irmão comprava disco, tinha uma loja no Shopping Água Verde, tá ligado? E meu pai trampava lá e eu levava uma marmita pra ele na hora do almoço. Então eu passava todo dia naquela loja, tá ligado? Aí depois... Aí tinha também a CD Clube lá, que era no centro, né? Que alugava CD, a gente ia lá alugar pra gravar em fita. Tinha também a loja do Simon também, que abriu depois, e tinha uma outra que era mais pra música eletrônica, assim, mas também tinha alguma coisa de rap, que era ali perto do Largo, ali, nem lembro o nome. Pra Dr. Disco? Dr. Disco, isso mesmo, Disco, que era mais... Que ela teve ali quando você desce pra... Foi bem quando eu vim morar aqui. Ela tava saindo dali pra entrar depois ela virou pra Saldanha, né? Ela primeiro descia ali pra Praça Tiradentes. Esqueci o nome daquela rua e depois ela ficou um tempinho ali na Saldanha, né? Eu lembro que tinha algumas coisas de rap. E também tinha uma que a gente ia, que era na Galeria do Comércio, que lá a gente conheceu o Davi Black e Toster Ed, porque eles trampavam lá, tá ligado? Que era bem mocada, era numa galeria que fica ali perto da Praça Osório, né, velho? Que ali foi o lugar que a gente começou. Quando a gente começou a ir atrás de informação, não tinha internet, não tinha nada, então olha a brisa que a gente teve, mano. A gente treinava basquete lá no Tarumã, tá ligado? Na ABB, né? E aí a gente descobriu que a Rádio Estação Primeira era lá, perto. E era no dia que a gente treinava na sexta que eles gravavam o programa do Davi Black e o Morto gravavam lá, né? E Gueto 90.6, alguma coisa assim. E aí a gente falou, vamos lá. A gente nem sabia se podia ou não, tá ligado? Era uma rádio. A gente foi lá, meteu a porta na cara lá e começou a ir toda sexta pra ver os caras gravar, tá ligado? Gravar o programa, e a gente gravava na fitinha e ficava ouvindo aquilo. Então... Isso aí foi antes dele ter a loja Porte Legal lá no Munif. Isso. Foi antes, né? Foi antes, Poxa, que legal. E Abe, deixa o Abe falar um pouquinho aí. Como que foi o lance aí a produção? Como que é a produção? Em que momento que a produção entrou assim na sua vida? Então, foi ali, meados ali de 97, né? Que eu comecei a gente começou a reparar, assim, que... Pô, tinha disco de vinil, daí ia no evento cantar lá, tá outro cara cantando com disco de vinil. Ou não tinha tocar-disco, né? Aí eu falava, essa base é minha. Daí, eu lembro que tinha até briga na época, né? Não, é minha, não sei o quê. Daí ficava nesse brigueiro todo aí. Mas antes, assim, de chegar nessa parte, assim, deixa eu até lembrar uma parte que a gente
dando uns comecinho. E Legal. daí a gente tava lá no... Primeiro eu pegava os pedaços do disco lá do irmão do Pulga, né? Uhum. E daí depois eu compramos um tecladinho, assim, hip hop. Uhum. Ele tinha um disco aqui, fazia Uhum. scratch, medial pitch. Um sample. Tinha os botãozinhos lá, pum, give me a beat. Uhum. Pá. Daí a gente Toca-fita. E daí soltava, Toca-fita com pitch. gravava Era o no primeiro com toca-fita. pitch. A gente começou a pegar os beats ali do tecladinho mesmo, né? Daí não tinha microfone, pegou os desodorantes, ó, colocou os interfones estragados, ficou cantando tudo. A gente improvisava tudo. Dava, Eu lembro que tem uma parte na história de vocês que tinha um lance do microfone do desodorante. É, né? bem isso. E como que foi essa fase? Qual que foi a maior dificuldade, assim, aí do início? Cara, tinha dificuldade? Era brincadeira, né, velho? A gente curtindo. A gente tava curtindo, porque a gente era uma molecada, assim, tipo, bem nova, que tava a fim de se expressar, tá ligado? E já tinha um grupo essa época? Ou não ainda? A gente tinha o primeiro nome que a gente tinha, que era outro, né? Qual que é o primeiro nome? Monkey Scratches. Monkey Scratch? Aham, isso mesmo. Primeiro grupo que a gente teve. A gente fazia um som bem underground, na época não existia underground, né? Isso aí é até uma coisa que eu fico pensando assim, mano, quando a gente começou a fazer, a galera toda era gangsta, Esse daí já era que ano? Isso aí é entre 93 e 97, tá ligado? Tá. A formação nossa mesmo. Uhum. E aí a gente fazia música, tipo, falando cotidiano, brisando. A gente era underground sem saber que existia underground, tá ligado? Uhum. E depois até quando começou a sair, assim, Quinto Andar, os grupos mais assim, a galera falava, olha, Ascendência Mista, Consequência. Isso aí já tinha anos depois, já, caminhada. Mas quando o Quinto Andar foi o primeiro... E aí a galera falou, olha lá, os caras fazem som igual vocês, tipo, falando de se identificaram. Diferente, exatamente, que a gente não tinha classificação, né? O rap era só gangsta, tá ligado? E a gente tava ali no meio ali, né? E eu lembro da primeira música que a gente fez lá, que é tipo, olha o tipo da letra, assim, né? Sem nenhum material, vou lutando como um animal, vou tentando fazer um repão pra alegar e motivar o povão. E essa música que é das massas. Não brigamos, não fazemos arruaça, é isso aí. A pegada tipo era isso. nessa, assim, tipo, a gente brincava bastante com as músicas. Assim. Esses tempos até encontrei o Jonathan, tá ligado? E ele falou, pô, eu lembro quando eu fiquei sabendo de vocês fizeram um show lá no Circos, porque daí a gente era do skate, tinha uma festa de skate lá, e aí ele falou, e aí os caras falaram, surgiu um grupo bate-cabeça aqui em Curitiba, vocês têm que ver o cara, pá, daí eles que a gente se conheceu, né? Mas os caras rotularam como bate-cabeça, porque, tipo, não tinha noção do que era ali, tá ligado? E aí a gente tinha essa vibe, né? De escutar o Digable Plants, o De La Soul, Tribe Called Quest, então a gente tinha essa vibe, a gente enxergava, tipo, que era a nossa forma, assim, de se expressar, né, cara? Até pela vivência que vocês estavam tendo, né? Tipo, The Far Side, tá ligado? Uma vez o primo falou, cara, vocês fazem som igual do Far Side, e daí aquilo ecoou. Que era muita referência, nossa, né? Eu falei, meu Deus, cara. Gente, só pra quem tá acompanhando aqui, a gente teve outros episódios que a gente falou um pouco sobre o Circos. O Circos era um ponto de encontro ali dos anos 90. Isso. Acho que não só da música eletrônica, mas também do rap que rolou bastante ali, né? Rap, rolou muito, né? Punk, skatista, era o lugar underground, onde que as tribos se encontravam e não brigavam, né, cara? Era um lugar mágico, assim, muito diferenciado, tá ligado? O Paco falou muito sobre essa fase ali, o início ali do Circos, todo aquele movimento. Eu lembro que, quando eu vim morar em Curitiba, eu ainda cheguei a ver umas 2, 3 festas ali que teve, vocês me corrijam se eu estiver errado, Posse-Made Zulu, só que eu não fui. Aí teve o Sistema Negro, que aí o Sistema Negro eu entrei, porque como era de menor de idade, né, o pessoal era um pouco mais velho, então a gente não entrava. Não entrava ali. Não entrava ali. Teve o Sistema Negro lá e a cabine do DJ era lá no alto, né? Você subia uma escada, depois aí tinha a parte do barzinho lá dentro, que o pessoal ficava sentado. Depois você descia. Legal demais nessa época. Bom, aí vamos lá. Esse segundo nome do grupo, quem que teve a ideia? Daí a gente teve um segundo que não é do Ziava. A gente montou... Teve o segundo ainda? Isso, a gente qual falou, que é o segundo? Aí a gente começou a fazer um som mais sério. Daí não, vamos fazer um som mais sério, aí vamos botar o nome de Voz Ativa. Voz Ativa. Aí começamos, só que daí já descobrimos que tinha um outro em São Paulo. Aí ele falou, cara, é um nome muito comum, tá ligado? Tipo, é difícil assim, né? Tipo, competir, assim, né? E já tinha depois música do Racionais. Isso, por causa da música do Racionais. Por causa da música do Racionais. Nessa época a gente ouvia bastante, né? Racionais, tá aí DJ1, essa galera, assim, né? E aí a gente botou esse nome, só que não durou muito, né? Foi uns meses, assim, daí não vai dar certo, vamos criar um outro nome, tá ligado?
Eu criei outro nome, a gente tinha essa vibe de ficar falando de trás pra frente na escola. Já sempre e teve isso código. daqui. Lá em São Isso. Paulo nunca teve isso daí, mas aqui eu morreu, lembro quando eu cheguei era muito de ter. E daí a gente resolveu botar esse nome. E Daí quem que colocou o surgiu. nome? Ah, foi um consenso, assim, foi um né, consenso? cara? A gente fazia... Cara, eu, ele e o Pulga, a gente fazia tudo muito junto o tempo todo. A gente jogava basquete junto, a gente vivia o dia inteiro junto, a gente era irmão mesmo, assim. Inclusive, eu sou muito grato, assim, à família desse cara, porque me alimentaram muito. A gente passava dias lá produzindo na casa dele, a mãe dele fazia os melhores rango pra gente. Levava a gente junto quando ia viajar, então eu sou muito grato, o pai dele, a mãe dele, pra mim, cara, são pessoas que eu vou guardar pra sempre no meu coração. Bom, eu conheço um pouco, mas acho que é legal vocês também falarem. Pode ser que eu tenha passado uma fase que eu não lembro, né, ou não fiquei sabendo, que teve uma pergunta bem interessante aqui, como que era o cenário cultural em Curitiba nos anos 90, para quem queria fazer rap, e quais eram os pontos de encontro, tipo rádio, festas e até as rodas, né, de rap. A gente sempre fala que o marco zero de Curitiba é o Shopping Itália, né? Mas quais seriam esses outros pontos, assim? Olha, eu acho que era bem regionalizado, sabe? Como não tinha internet, não tinha muitos negócios, então tinha a galera lá de Colombo, que tinha lá a galera deles, tinha a galera ali de Tarumã, enfim, tinha as galeras nos pontos, assim, sabe? E daí tinha os eventos que aconteciam no centro, que era centralizado, que tinha ali o 66, né? 66 foi um pouco depois, né? Mas tinha os eventos ali no centro mesmo, sempre teve o evento sendo aí no Shopping Itália, né, que tinha o breaking lá, então eu acredito que era dessa forma. Era regionalizado e muitas vezes as coisas aconteciam, a galera tudo indo Que eu pro lembro que centro. também teve uma época que rolava muitos eventos de bairro, né, BK? Isso, que é a época que eu era mais feliz, falar real, mano. Nossa, eu adorava A gente tinha os eventos de bairro e... tem várias coisas, né, mano? Eu já pensei muito a respeito disso. Tipo, na época não tinha crack, tá ligado? Os bagulho não era tão cabreiro assim. Então, a gente começou com esse lance de abrir a La Paz e de começar a gravar com vários grupos. A gente começou a fazer uma amizade ali. E aí, cada final de semana era numa quebrada. E como não tinha essa cabreiragem, a galera levava o seu equipamento que tinha ali, cada um levava uma coisa, a gente se juntava cada final de semana numa quebrada. Então teve assim alguns anos, cara, que a gente ia todo final de semana, às vezes em dois lugares, assim, no sábado, outro no domingo. A gente ia em todas as quebradas, mundo se juntava. Eu lembro que era vários grupos, né, que tocava, né? Tinha vários grupos, e então foi muito da hora, assim, essa época. Pra mim foi a das melhores. Então os pontos de encontro eles iam rodando, assim, em cada quebrada, e aí tinha os lugares do centro, né? Do centro, como eu sempre fui, na minha juventude, fui muito rueiro, assim, tá ligado? Morava na quebrada, num lugar que era bem inóspito, então, tipo, pra mim, estar na rua era muito mais da hora, assim, então eu ia pro centro pra estudar e ficava o dia inteiro e já treinava basquete, andava de skate e vivia lá. Então eu lembro muito do Munifitácula, tá ligado? Eu lembro também. Do Itália, passar algumas vezes ali, tá ligado? Do Escadão, tá ligado? Do 66. O Escadão rolou vários O shows Escadão, memoráveis, né, que era ali perto ali da rodoviária, ali, teve o Sabotagem, a gente viu Sabotagem ali, tá ligado? Lembro do Memorial, restaurante Memorial lá também Aquele no outro Largo. da esquina lá, que era na esquina, assim, do lado do Largo da Ordem, que tinha bastante evento de rap. É verdade, lá. Como é que é o nome lá daquele lá? esqueci o nome. Fugiu o E nome. depois virou uma casa de samba lá, né? Sabe Bem ali, perto do bem ali viaduto ali. no largo ali. Assim. Quase de frente onde era o Atacama. Esqueci o nome do lugar. Pode crer, teve aquele lugar lá na esquina, né? Que era bem grandão tinha lá, bastante cara. rap ali. Então, tinha vários pontos assim que a gente se encontrava, né? Igual hoje em dia tem, né, cara, ali o pessoal que vai no Bar do André, ali no Gaúcho, ali, junto uma galera, né? Mas hoje, só que daí o que aconteceu? Com a expansão do rap e a gente começou, tipo, em vez de produzir a galera, ensinar a galera a fazer beat, começou a, tipo, espalhar mais, tá ligado? Começou a ter mais grupo, então, às vezes tinha 10 grupos numa quebrada, daí os caras não conseguiam absorver mais 20 grupos que vinham de outras quebradas. Então começou a regionalizar e quebrar isso, de ir nas quebradas, tá ligado? Uma pena, assim, tipo... Mas também faz parte, né, do crescimento da parada, tá ligado? Vamos voltar nesse assunto aqui da La Paz, ali. Quando... como que foi o processo de criação, nome do selo, como é que foi? Foi assim, eu morava num prédio
Eu morava lá no 5º andar, lá era No último lá andar. no último Uhum. andar de todos, assim, na parte mais alta do 5º andar. E daí, nesse meio tempo, a gente a gente participava dos eventos. Teve um evento assim, que foi bem marcante, assim, que foi lá no Peladeiro. Teve 14 grupos lá cantando em cima de um caminhão de som, assim, sabe? E o que foi uns 12 grupos usando a mesma base, assim. Ali eu falei, a gente conversou e tal, eu falei, né, já que a gente já fazia a produção, né, Uhum. a gente pode expandir isso, pode abrir para as pessoas Ah, legal. Poxa, que poder ter legal. a produção dela assim e tal. E ali que foi o início ali de uma produção e gravação especializada em rap mesmo, assim, sabe? Até porque naquelas épocas o estúdio sempre foi, né? O estúdio é muito caro, assim, e a galera da quebrada Não tinha não tinha acesso. condição e não tinha A acesso, gente né? mesmo não tinha, né? A gente E o que teve vocês sorte. tinham essa época aí do início, né? Bom falar o equipamento, né? Até para o povo Porra, poder entender. mano. Porque hoje em dia todo mundo tem computador em casa, né? Não, De só vai última entender quem geração, for microfone. pesquisar, porque é coisa O que muito foi? antiga. O que tinha na época ali? Era um Pentium 100 com 8 MB de memória, 2 GB de HD. 2 GB, mano. Daí Tá depois a ligado? gente conseguiu colocar com o tempo com um gravador de CD que a gente fazia as cópias dos CDs que a gente produzia. A gente teve 2 episódios assim que levou a gente a criar na nossa cabeça e depois concretizar esse lance do home studio, que depois veio chamar home studio, porque na época não existia. Teve o lance que a gente conseguia uns vinil de batida, que a mãe dele trazia pra gente de São Paulo quando ela ia numas convenções, Legal. que a gente usava de instrumental, mas a gente tinha 2 dificuldades. Uma que às vezes não tinha toca-disco na quebrada e outra que a gente tinha que passar pra CD. Quando a gente ia passar pra CD, a gente viu que, pô, o cara usa uma vitrola e um computador com gravador de CD. Pô, isso aí a gente tem também. Então já deu um estalo ali pra gente, pô, a gente pode fazer isso. E aí depois teve um lance que a gente gravava em fita cassete e a fita chegou no Davi Black no Simon, tá ligado? Lá na loja, na garagem CDs. E aí ele ouviu e o Davi tava pra lançar um disco pra Manos e Aliados. E aí ele chamou a gente pra participar do disco, tá ligado? Pô, legal. Daí foi a primeira vez que a gente entrou num estúdio de verdade. Lá no Gramofone, lá na Santa Quitéria. E aí a gente entrou e a gente olhou uma mesona gigante, 24, sei lá, Um monte 200 de canais e um computador. E a gente falou, ainda é uma mesa e um computador. Isso a gente tem, isso a gente pode fazer. Então a gente começou a ter esse despertar, né? De começar a querer fazer. Na época só tinha aqueles mixer Gemini com sample, tá ligado? O Huracan tinha um. Sei. 8, Eu tive um. 8 segundos, 2 Tive de 4 segundos e alguns de 2 Fazer os segundos. E pra não perder, você tinha que botar uma bateria 9 volts atrás plugada Não no perde a mixer. memória. Senão Ele se fala tirasse da isso, tomada... cara. Tem um episódio Isso. que a gente gravou com ele que ele fala exatamente sobre isso aí, do sample Então a gente brisava dessa nisso. bateria. E aí um dia a gente juntou, pegou o computador que era do Abe, que a mãe dele tinha ganho, né? No sorteio, alguma coisa assim. E o Huracan levou os toca-discos e a gente foi na casa de um terceiro amigo nosso, que tinha uma banda e tinha umas caixas de som de guitarra. Aí a gente foi lá e juntou tudo. E foi a primeira vez que a gente se juntou pra fazer beat, tá ligado? Ali a gente fez nossas primeiras produções ali, tá ligado? Eu e o Huracan. Daí a gente começou a brisar. Daí o Abe tinha um computador na casa dele. Então eu ia lá todo dia, aí a gente ficava trocando, cada um ficava ali meia hora, aí a gente ia trocando. O Abe já sabia um pouco de inglês, então ele via os bagulho e ia passando pra mim. Então a gente ficou nessa, né, trocando conhecimento e aprendendo junto e era totalmente experimental, assim, sabe? A gente não tinha noção nenhuma, nem de música, nem do que era produção de rap, só esses estalos. A gente começou a fazer, tá ligado? E aí, daí surgiu o lance da La Paz também, né? Era o caminho das pedras, assim, porque não tinha internet, daí a gente apertava lá o F1 pra ver lá o help, né? Tudo em inglês, ia vendo. Aí testa aqui, não dá certo, testa lá. Os softwares eram muito precários, sim. E né? o nome La Paz ali, eu não falei, né? O nome La Paz tava no 5º andar, então a galera tinha que subir lá, tudo aquele degrau, chegava tudo quebrado, cansado lá. Aí vamos lá, então, gravar lá no Wave, lá na altitude da La Paz. Aí usaram esse aí a gente falou, pô, La Paz tem tudo a ver, a gente é da Paz, tá ligado? Tem a ver com a nossa parada. Sentidos, né? Aí já saiu o logozinho, né, que era uma bandeira branca de um lado e um disco do outro, com La Paz escrito no meio, tá ligado? Aí a gente meteu marcha, tá ligado? E a gente sempre, na real, a gente via no hip hop, mas não concordava com esse lance da galera muito competitiva, assim, tipo, ninguém queria dar boi pra ninguém, e a gente tinha isso.
Posso falar por mim, Claro, por ele claro. e pelo Puga também. A gente sempre teve isso, tipo, de compartilhar, tá ligado? Legal. De entender que o hip hop ele é um movimento coletivo, não tem porquê, tá ligado? A gente mesmo ficar tretando com os nossos. Então a gente começou a falar, meu, se a gente começar a produzir os outros, a gente só vai ganhar, tá ligado? A gente vai produzir mais, a gente vai melhorar nossas produções, a gente vai potencializar a cena, tá ligado? Total. E aí a gente meteu a cara e foi nessa onda, assim, por mais que tinha gente que falava, vocês são bobo, por que vocês estão fazendo isso pelos outros? Pô, tô fazendo porque isso é hip hop, tá ligado? Claro. Que é Não. isso que a gente A sente, essência. tá ligado? A gente sempre sentiu isso, assim. Sim. E assim, e no decorrer desse tempo ali, a gente viu no release que tipo, foram mais de 2.500 beats produzidos. Só Assim, por ele. Assim, Só eu. isso, vamos lá, Abe, essa pergunta é pra você. Existe assim, aquele que é tipo, pode citar 5, que é xodó, assim, que você fala assim, ó, Vixe. esses aqui foi tipo, foi os mais difíceis que eu produzi, é os que eu gosto mais. Não tem ali uns Cara, 4, 5? Difícil. É que difícil. seria legal. É difícil, é difícil, porque assim, Muita coisa. esses dias aí eu tava procurando uma MC falou assim, eu preciso daquele beat lá, tal, daí eu fui procurar. Aí eu tava escutando, nossa, esse beat aqui, que legal, né, cara? Não me lembrava. Daí eu vou escutando, esse aqui também, não me lembrava. Então, tipo, acho que eu tô no 2.640 agora. Do 2.500 pra trás, assim, eu não me lembro direito, assim, sabe? É Se muita ouvir, coisa. lembra, É, mas muita não, coisa. assim, sim. Eu acho que os beats que eu mais gosto são os que eu uso nas minhas produções, sabe? São os que eu uso, que eu usei no meu álbum agora que a gente produziu no final do ano. E eu acho que esses são os que eu mais gosto, assim, são os Que é os do momento. Os que eu uso. Os que vocês estão fazendo agora. Ah, Mas, nossa, é bastante beat. Tinha uma época, assim, que eu tava de férias, eu tava fazendo 10 beats por dia, assim, sabe? E agora com essa viciadaço, mano. e agora com essa questão de inteligência artificial que separa as coisas, assim, eu faço um monte, assim, né? Eu pego um pedacinho daqui, porque os Sim. beats que a gente produz lá, pelo menos eu, assim, eu faço um Frankenstein, sabe? Eu pego um pedaço daqui, pego um pedaço lá, vai montando uma e, síntese de e fragmentos, sai né? ali o Frankenstein, que é o beat. Então, com essa possibilidade de separar os instrumentais, pegar uma coisinha aqui. Às vezes a gente escutava um negocinho, um barulhinho, pô, que legal esse som aqui, mas não dá pra tirar, pra misturado. Agora, hoje em dia, você escuta aquele Nossa, barulhinho, para, não, já pô, vem pra era, mim aqui que eu vou já usar. era, aham. BK, vamos lá. Vamos pular ali para 2003, a época que tava rolando aqueles projetos do Arte da Paz. Pra quem não tá ligado, o BK também é DJ, também dá várias oficinas aí, cultural. Como é que foi ali? Como é que foi esse contato ali e o quão foi importante para você essa fase ali do Arte da Paz? Eu lembro que essa época a gente até colava junto, né? Fui algumas vezes nas oficinas com você. Como é que foi essa fase aí pra você? Verdade, você Pra foi você. algumas. Aham. Ah, mano, foi natural, assim, quando a gente fazia aqueles rolês que eu te falei da gente ir nas quebradas, a gente sempre procurava levar alguma coisa formativa, né? O quinto elemento, né, que é a formação mesmo. E aí chegou um dia que alguém procurou a gente e falou, vai ter um projeto e aí estão procurando pessoas para dar oficinas de hip hop. Aí fui lá, eu e o Abe, e aí já tava lá Cachorro Louco, saudoso, nosso irmão, que Deus o tenha, o Galax, o Valderrama, né, a galera da Artivistas, uma galera já tava ali, e a gente falou, beleza. Aí a gente fez formações, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, fez várias formações para aprimorar isso, e aí começou a trampar no projeto, tá ligado? Só que com o passar do primeiro ciclo, assim, a gente não se sentiu muito bem, assim, no projeto, começou a perceber que tinha algumas coisas que a gente não aprovava, assim, que a gente não curtia, sabe? E aí a gente saiu, né? Saiu logo, assim. Só que a gente ficou só no primeiro ciclo, né? Eu, tipo, no meu caso, que eu ia dar oficina de DJ, tipo, a oficina de 1 ano demorou 6 meses para chegar o toca-disco. Daí, quando chegou o toca-disco, não chegou os discos. Depois, daí, quando chegou os discos, daí faltava o feltro. E aí era tudo assim, sabe? Então... É isso que eu já ia perguntar para você. Só que foi muito importante, porque deu um despertar que a gente poderia fazer coisas junto ao terceiro setor, tá ligado? Que a gente poderia profissionalizar, entre aspas, esse lance que a gente já fazia voluntário das oficinas, tá ligado? Então, nessa época a gente viu ali e depois levou a gente a participar e a gente participou de várias coisas legais, né, cara? Meus toca-discos mesmo eu só consegui comprar porque eu fazia umas oficinas do Fera
que foi anos depois, que eu só me liguei de participar de edital por causa de ter tido essa experiência, né? E outra coisa também que junta tudo é que nessa época a gente foi para um festival no Rio Grande do Sul, trocando ideia. A gente foi lá se apresentar com Slim Rimografia, Max B.O., toda essa galera, a gente foi todo mundo junto ali. Era uma excursão, né, que saía daqui, Isso, né? a gente conseguiu levar 2 vans e eles vieram com mais 2 de São Paulo e a gente, foi muito legal, um intercâmbio muito massa. E aí, chegando lá, a gente fez o show do Doziaba, tudo, né? E a gente vendeu todos os CDs, né? Aqui a gente demorava muito para vender os discos. A gente falou, vamos levar para lá. Nem vai vender, mas vamos levar. Levamos 32, acho que era. Chegou lá, vendeu todos em meia hora depois do show. Tipo, outra aceitação, assim, sabe? E além disso, lá tinha a oficina de beatmaker. Foi a primeira vez que eu vi. Que daí eu cheguei e falei, caraca, tem outras pessoas em outras cidades no sul do Brasil fazendo a mesma coisa que a gente faz. Produzindo em casa, fazendo seus beats, suas gravações. E daí eu falei, agora que o computador começou a se popularizar, começou a ser mais acessível, então em vez de eu ficar fazendo os beats, eu vou começar a ensinar os outros, tá ligado? E daí que eu comecei a ir mais nessa onda, assim, tá ligado? De ensinar a mesma galera, e daí, mano, surgiu todos os selos que vêm depois aí praticamente vieram dali, né, cara? Então, tipo... Traque cheio, cabeça, o irmão dele mais velho jogava basquete com a gente, levou ele lá, piazinho, lá na casa do Abe pra ver como fazia, né? E muitos outros beatmakers aí, caras, né? Quando a gente começou a fazer, não existia Fruit Loop, tá ligado? Hoje em dia o Fruit Loop é o pá. A gente pegou ele na versão beta, tá ligado? Quando ele surgiu, a gente já fazia 2 anos que a gente fazia beat. Bom, já vou chegar aqui, né? Vou pegar o gancho aqui de uma pergunta bem legal aqui do jornalista Fabiano. Fabiano, valeu por mastigar algumas aqui, que foi bem legal. Aqui, ó. Isso aqui foi... vocês que já envolveram jovens através desses projetos, pelo meio do rap, que mudaram de vida. Pode contar algum caso, assim, de algum jovem, assim, que, tipo, cada um contar um, assim, a gente tava falando isso agora há pouco, né? Pô, legal. Então, vocês conseguem contar um bem legal, assim, que marcou vocês? Mano, o que assim? mais eu lembro, assim, foi o que, inclusive, eu usei como estudo de caso no meu TCC na faculdade, tá ligado? Legal. Que é falando como que uma vivência numa oficina de hip hop pode transformar o senso crítico da criança para sempre, tá ligado? Show. Positivamente, né? Então a gente foi pra Cambé, que era do lado de Londrina, fazer um projeto fera. Fui eu, o Abe, o Quadrado e o Destro e o Roger, o Olho. Mente capta. Isso, a gente conseguiu fazer a oficina dos 4 elementos e fazer uma apresentação de, sei lá, uns 40 minutos no final, assim, da oficina, né, no final da semana, onde mudou tudo. A gente viu que ali, tanto que eu usei no meu TCC, tá ligado? Porque ali, cara, tava, assim, explícito como mudou, assim, a vida daquelas pessoas, tá ligado? Na primeiro dia eles estarem, tipo, todo mundo, assim, cada um no seu canto. Então tinha uma galera que tocava percussão e tinha uma banda de samba que eram pessoas com deficiência, tá ligado? Deficiência intelectual. Tinha uma outra galera que tava no outro canto, que gostava de música sertaneja, tava ali com 2 violão e fechado na rodinha. Tinha uma outra galera que gostava mais de outras coisas, e tinha uma outra galera que gostava só de bagunça, e tava todo mundo, cada um na sua. No final da semana a gente conseguiu juntar todas essas pessoas, assim, passando a ideia do hip hop. Eles foram percebendo que, dá pra pegar o pessoal da banda, a gente pega mais um sample aqui desses violão e bota mais umas batidas, e aí tá todo mundo fazendo a rima junto. Aí tinha um moleque lá que tava no canto, e porque na época ainda era muito pior, tá ligado? A questão do sexismo, assim, tá ligado? Da misoginia, assim. Então, tipo, aquele moleque ele é gay, tá ligado? Ninguém quer chegar perto dele. No final ele era o MC que era o solo do bagulho, tá ligado? E ele também mó acanhado, tipo, retraído. No final ele cantou e dançou. Sim. E aí pra fechar, assim, ó, tinham 2 menininhas que elas deviam ter o quê? 9, 10, 11 anos no máximo. 2 desse tamanho e mais um moleque um pouco mais velho que tava com elas. E aí a gente deu oficina pra eles, tá ligado?
E hoje em dia eles têm um projeto lá em Londrina, tá ligado? Hoje em dia não, já faz, sei lá, Muitos anos. muitos anos que eles têm um projeto onde eles fazem oficinas lá em Londrina. Poxa, que legal. Então eles têm uma Kombi que eles equiparam pra ir nas periferias fazer, eles têm um Fusca conversível com os toca-discos já embutido atrás. Aí Passou a chegar eles saem girando. Eles fazem vários Puta, projetos, que legal, então cara. assim, cara, estão multiplicando, tá ligado? E isso Sim. entre muitos outros, né, mano? E é a melhor coisa, né, Beca? É, Essa cara, pra mim é recompensa assim, assim, que você tem assim, é sensacional. Nesse Aham. mesmo fera que a gente participou, tinha um menino com síndrome de Down, assim, sabe? Uhum. E ele tava lá no canto, lá, assim, tal, e eu tava ensinando a fazer beatbox, né? Então, faz assim, ó, pá, pum, vamos lá, pum, ensinei todas as técnicas. Aí, de repente, do nada, ele vem, pega o microfone e começa... Tchum, tchá, tchá. Aí a professora que tava acompanhando ele falou assim, como assim? Eu nunca vi ele fazer uma coisa A desse tipo. professora chorou. Eu nunca vi ele fazer uma coisa dessa. Então, é tipo, até me arrepio, assim. Foi Eu arrepiante, falei, mano. meu Foi Deus do bravo. céu. Olha a transformação que faz, né? Assim, só A gente botou os professores pra chorar, mano, no foi final da apresentação, sensacional. assim, tipo, o que vocês O fizeram com pessoal nossos com alunos, deficiência tá se ligado? apresentando lá no palco, tendo interação com todo mundo. Aham. Isso aí foi na mesma Foi oficina Isso, ali. aham, uma foi uma semana, semana uma que a gente semana. passou em Ai, que Cambé. A gente legal, ficou lá cara. 6 dias, É. então a gente fazia 5 dias de oficina e No um último sexto eles de apresentavam. apresentação, tá ligado? É. E aí Foi eu juntei sensacional. tudo isso, mano, escrevi meu TCC e entrevistei o África Bambata quando ele veio aqui, né? Que Daí isso aí foi fechou. 2006, 2007, né? Ou 2004, porque ele teve uma Não. época que o Não, Jeff foi trouxe mais ele. pra frente, foi Então mais foi pra frente. 2000, Meu foi aquele que TCC eu rolou na aprendi- Oxy. Isso. foi na Meu Ox, TCC né? eu apresentei em 2010, eu acho que foi 2009. se não me engano. É, ele veio assim, acho que foi essa época aí, Foi bem isso aí. 2008, 2009. Que foi incrível também, Foi- mano. Quando eu Os vi o passinhos África era pequeno, eu Bambata, também, ele, ó, cara, minha eu tenho- cabeça explodiu, cara, mano. eu suei, eu tenho uma Nossa, foto minha com cabeça ele, esses explodiu. dias eu tava até mostrando pro João. Caralho. Falei assim, cara, essa foto aqui, eu tenho 15 anos. Não, pouco mais de 15 eu não anos. sei se você se Você tocou. filmou, né, no dia, não Eu filmou? filmei, mas roubaram minha filmadora. Filmei Sério? eles e o Sadat X também, quando vieram e roubaram minha filmadora. Mas não nesse dia, foi em outra ocasião. É daquela outra vez que veio lá, Sadat X, aquela galera do Brain Nubian ali também. Tava junto na mesma fita, foi pra fita. Eu até resgatei umas fitas antigas agora, esses tempos, sabe? Então eu resgatei o lançamento do nosso CD, o dia que eu conheci o Sabotagem lá no Acho que era Memorial. era um arquivo que vocês deveriam ter num canal de vocês ali pra poder deixar ali pra todo mundo ali. É, que na quiser. verdade a gente tem, né? Tá guardado num drive lá e a gente vai ainda dar uma destinação mais Não, adequada. disponibilizar tá ali pra ligado? todo mundo dar Vai uma ser. olhada como que era, Will. Ali, acho que no final dos anos Sim, 90, início dos aham, anos 2000. aham, temos ensaio, várias coisas tem assim, bastante tá ligado? coisa lá. Guardado. Já pegando essa ideia aí, a pergunta sempre serve para os dois. Na opinião de vocês, quando que foi, assim, para vocês a época de ouro do rap curitibano, assim, que ano foi? Cara, Vocês acham? pra mim ele foi ele, entre 98 e 2003 ali pra mim, assim, na minha história, eu acho que foi ali que foi o 2004 ali, 98 2004 foi sensacional, assim, foi várias experiências, foi muito aprendizado, assim, foi o que a gente falou, a gente pôde multiplicar bastante, assim, sabe, eu pude, porque quando eu comecei a fazer lá as produções que a gente começou a fazer, tinha muita gente que ia gravar lá e falava assim, nossa, mas dá pra fazer em casa? Dá. Como que faz? Daí faz assim, 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 e manda ver. Daí eu passava os programas no CD pra galera, lá, os mano. piratão. Se você for perguntar, você vai ver quanta gente fala, pô, o Wave, mano, o Wave me deu o software, me ensinou como fazer. tá Passava ligado? tudo lá, mas A parada com a gente era assim, mano. não tinha isso, E né? tinha uns caras que era estranho, né? Tinha uns caras que às vezes eles me mandavam um beat assim e falavam, ô, vê o que você acha aí pra mim. Aí, beleza. Aí, ó, achei legal e tal, mas como que você fez? Não, isso eu não falo. Não, mas você sampleou ou você tocou? Não vou falar. Eu falei, então não me mande mais o beat, tá ligado? Porque se você quer compartilhar, vamos Né? compartilhar, tá ligado? Isso eu não A falo. gente sempre teve essas ideias assim, né, mano? E pra você, BK? A Ah, fase. mano, na moral mesmo, pra mim, assim, desde quando eu comecei a conhecer mesmo, de 93, tá ligado? Até 2025, tá ligado? Porque eu tô no bagulho ainda, Tá em tá ativo ligado? até hoje. Eu tô ativo, tô vivendo, essa parada tá dentro de mim, tá ligado? Ninguém Show. vai tirar, então, tipo, Sim. eu vejo muita gente falando, oh, como que você, que você acha, né? De você ser lá das primeiras gerações, lá das antigas, e tá aí, e daí tá com a galera da nova geração. Cara, nova melhor geração é o agora. caralho, tá ligado? melhor Eu tô agora. até hoje, continuo fazendo e Sim, continuo me nunca parei, reinventando, tá ligado? Essa parada de discotecar mesmo, eu comecei em 2006, tá ligado? Mas assim, pra ser bem sincero, eu comecei a evoluir faz 3, 4 anos, tá ligado? Então a galera nem conhece meu trampo, assim. Mas eu tô fazendo, tá E ligado? a gente sabe Porque que é eu um faço estudo pra mim, vida tá ligado? toda, né, cara? Não É, tem como mano. parar, Pô, né? tem uns bagulho assim que eu falo assim, cara,
isso eu nunca vou fazer, tá ligado? Daí esses dias eu peguei assim, tava lá brincando, daí eu falei, caralho, eu tô fazendo aquilo, mano. Tipo, demorou 16 anos pra eu desbloquear o bagulho. Se eu tivesse desistido, nunca tinha aprendido, tá ligado? É bem isso, sim. Mas tipo, é minha vida, não tem do que desistir, tá ligado? Eu vivo essa parada. Hoje em tá dia ligado? a gente não percebe, mas a gente tá vivendo muitas coisas que a gente sonhava, né? Com Lá certeza, atrás. com certeza. E eu Nossa, tenho muita a gratidão gente por isso. Assim. Tinha uma época que a gente tava na praia lá, daí a gente subiu no palco, falou, putz, imagina a gente fazendo um show, cantando aqui no palco, daí subia no palco, ficava imaginando lá. Aham. Aí depois de um tempo a gente tava vivendo aquilo. E é bem isso que o BK falou, cara. A gente tá aí hoje em dia, eu tô produzindo melhor do que nunca, assim, sabe? E é uma coisa que eu sonhava lá no passado e eu tô vivendo hoje. Então é gratidão e é uma coisa que a gente vai levar pra vida, né? Isso aí já faz parte da gente e A gente não vai sair mais. fez uma música uma vez, lembra? Quero ter umas bullet, quero ter um estúdio, falando as coisas que a gente queria ter, que eram coisas impossíveis. Tipo, as bullet, por exemplo, eram umas rodinhas de skate gringa, tá ligado? Que a gente não tinha. O estúdio a gente começou a ter. Tem um bagulho que rolou comigo, assim, que eu sempre lembro, mano. Quando eu morava na Senhora da Luz, que eu me mudei de perto deles, daí eu ia lá encontrar eles. E aí eu saía pra pegar o busão à noite, tá ligado? Era uma rua de terra, assim, ó, e só tinha um retângulo de cimento que era onde tava a casinha do ponto de ônibus, tá ligado? Eu ficava ali esperando o ônibus ali, uma cota, e eu tava sozinho à noite, assim, na rua. Aí eu falava, caralho, aqui é meu palco, aqui que eu vou cantar. Aí eu ficava brisando, cantando sozinho na rua, naquele retângulo de cimento, tá ligado? E o bagulho se transformou em realidade, assim. Então, um bagulho que eu faço de ritual próprio, assim, mano, quando eu vou tocar, quando eu vou me apresentar, é sempre parar uns 5 minutos antes da apresentação, atrás do meu equipamento ali e agradecer, tá ligado? Ter gratidão, porque muita gente gostaria de estar ali e às vezes não tem oportunidade ou às vezes não tem atitude, e eu, por outro lado, tipo, meti a cara, mesmo contra tudo e todos, tá ligado? E aí eu me sinto muito feliz, assim, tipo, sinto gratidão. Então eu consigo, às vezes, tirar um pouco do peso da apresentação, mudando pra gratidão, tá ligado? E que você tava falando de como que era, né, nos anos 90, o bagulho a cena rap, hip hop aqui em Curitiba. Mano, primeiro que rap não era nem considerado estilo musical. Sei como que Falava que era MC, os caras achavam que era outra coisa. Então, tipo assim, mano, esse tipo de roupa, ninguém podia usar roupa larga, tá ligado? A diretora me chamava na diretoria da escola, porque eu usava calça larga, o cabelo, os professores falavam que eu ia aparecer no Aqui Agora, porque eu usava um risco no cabelo, igual o Mike Tyson, tá ligado? Então, assim, brinco, mano. Hoje em dia você sai na rua e cada um pode se vestir do jeito que quiser, tá ligado? Cada um pode ter a sua individualidade, coisa que não existia, né, cara? Se hoje em dia ainda é difícil, tá ligado? Tem muita gente retrógrada e conservadora, na época era muito pior, tá ligado? Mas a gente sempre meteu a cara, né? E acreditou. E acreditou, cara, assim, que era preciso a gente se expressar. Tipo, a gente nunca fez. Lógico, a gente sempre teve um sonho de ficar famoso e os carai, tipo, e poder acessar palcos grandes e tal. Mas a gente nunca se frustrou, tipo, de entender o nosso lugar, tá ligado? Tipo, o meu lugar na cena é um lugar de facilitador, tá ligado? Tanto que hoje o que eu mais trabalho é com políticas públicas, tá ligado? Que eu trabalho voluntário atrás de políticas públicas pra ajudar o movimento hip hop. Então é um bagulho que é minha vida, tá ligado? Pra ser repetitivo de novo. Eu sou professor, sabe, de educação física hoje. E tinha uma época assim que eu falava, putz, né, o que a gente tá fazendo? Por que eu tô fazendo isso, assim, sabe? Além do que, tipo, eu curto, é uma coisa que vem da minha alma, que me faz bem, né, pra minha vida. E daí eu fiquei pensando, mas qual será que é meu dom, né? Eu fiquei pensando, putz, fiquei um bom tempo procurando meu dom, assim, sabe? Eu faço bem o rap, mas será que é meu dom? E daí eu descobri qual que é meu dom. Meu dom é potencializar o dom dos outros, sabe? Eu também, cara. Tem muita, até nos esportes, no basquete, assim, eu consigo tirar o melhor dos meus alunos, sabe? E no rap também, assim, eu consegui ajudar bastante a Lia, sabe, a Vitória. Ela é sensacional, uma joia rara, assim, eu conseguia potencializar o dom dela, sabe? Eu acho que eu também posso, eu posso me sentir um pouco privilegiado de também ter conhecido vocês nessa época, da época do Aura, né, que foi eu acho que o primeiro trampo ali que a gente fez, inclusive a gente saiu, que a gente vai falar um pouquinho sobre a coletânea Som do CTBA, a 1 e a 2,
que eu lembro que essa época que eu vim de São Paulo pra cá, foi um processo muito rápido de me envolver com os caras do rap ali, o Jack, o Adelajar. E nessa época o Jack também já tava, o Adelajar já tava colando com você. E eu lembro que acho que escola, na tua quebrada eu também. lembro que acho que você apresentou a fita do Dilated Peoples The Platform pra ele. Aí Isso. a gente foi atrás Rafa Narciso trouxe pra mim. Aí a gente foi atrás do CD. Aí fomos atrás do CD e achamos o single do CD. E através desse CD a gente sampleou o beat, que é a versão remix, que é o que os caras não usavam muito da The Platform, que fizemos uma música, Sustos e Espantos. E eu falo pro Jack até hoje o porquê que a gente não gravou um EP na época. E era por conta também de grana e tudo, tinha todo esse lance do acesso. E a gente também tem uma história muito, muito marcante com vocês, assim, porque não só da primeira gravação, que acho que seria legal a gente falar agora, né? De como que foi todo esse processo, de como vocês já gravavam muitos grupos na época, a escolha de 12 grupos para poder gravar a primeira coletânea Som de CTBA. E para quem não sabe, foi uma coletânea que explodiu na cidade, saiu no jornal. Vamos falar um pouquinho disso daí? Ah, foi da hora, foi difícil, né, Ebe? Era muita gente que tinha, né, cara? A gente começa a falar dos nomes, assim, e daí a gente vê que, porra, que hoje em dia passou uma galera muito braba ali, né, cara? No nosso disco mesmo, né? No primeiro disco que a gente lançou, tem scratches do DJ Primo, do Jeff Bass e do DJ Anão. E o Anão era o DJ de vocês, né? A gente não tinha DJ, depois. né? Ah, a gente não tinha tinha, ainda. mas aí uma época o Jeff colava muito na casa do Abe, daí teve uma época que o Primo começou a colar bastante também. Eu tinha uma amizade legal com ele, assim, por causa do rolê do skate, né? E do colégio também que a gente estudava. E aí depois, quando o Primo começou a se destacar mais, parou de colar lá um pouco, tanto por causa das agendas dele, aí ele apresentou pra gente o Anão, tá ligado? O Anão era uma criança, devia ter o quê? Uns 12 anos? Era um piazinho. E aí ele começou a colar com a gente também, ficou um tempo colando lá, tá ligado? Tinha o DJ Crook, né? Crook, o Antu, toda essa galera, né? Eu nem sonhava em virar DJ nessa época aí. Eu lembro que eu conheci o Anão nessa fase aí, a época que acho que ele tava meio que colando com vocês aí. Eu considero que foi o primeiro amigo DJ que eu tive quando eu vim de São Paulo pra cá, foi o Anão, trocando as figurinhas. Você tava falando daquele mixer de sample lá, que foi o primeiro que eu tive. Gênio. Só que depois aí eu comprei o PMX 100 dele. Que é aquele 2 canaizinhos lá que já tinha um crossfader um pouquinho mais leve. Nossa, eu lembro desse. Esse aí a gente então usou, eu comprei dele. Quando ele trocou o mixer, pegou aquela chapinha em cima ali que trocava. Quando ele pegou um mixer um pouco melhor, ele vendeu esse daí pra mim, a gente colava direto junto. Saiu o peso do crossfader. Meu Deus. Então, esse aí a gente usou esse mixer que ele te vendeu, a gente usou no lançamento. A coletânea, mano, a gente, pra chegar em 12 nomes foi muito brabo, assim. Mas o que a gente tentou conversar até com os grupos, assim, é que a gente já ia fazer a próxima. Então a 2, ela já saiu logo na sequência. Depois a 3 também. Aí depois daí a cena começou a mudar, começou a raliar, né? Então de lá pra cá tá no número 7, tá ligado? Mas a gente fez isso, né? Vocês não estão na primeira, mas já vão sair na segunda. Daí, pra não ter uma treta e falar, não me colocou nessa daí e tal. Já, não tá nessa porque vai estar na próxima. Tipo, vamos respeitar a hierarquia também de quem tá mais velho no bagulho, né, cara? Quem tá lá gravando a gente mais. sempre teve... Mano, é engraçado, porque mesmo às vezes a gente sem ter tanta informação vinda de cima, mas a gente sempre teve essa ideia do hip hop, né, cara? Do respeito pela pessoa mais velha, né, cara? De compartilhar as coisas, tá ligado? De que o conhecimento compartilhado é um conhecimento muito mais valioso, tá ligado? Que a gente não vai levar nada. Então a gente realmente abria muito, assim, tá ligado? E até, assim, mais recentemente, por exemplo, ensinando os outros a ser DJ, um dia uma pessoa chegou pra mim e falou, você é bobo, meu. Ficar aí passando o que você sabe para as pessoas, elas vão pegar o teu lugar, tá ligado? Mas eu não acredito nisso, de pegar lugar, tá ligado? Tipo, o mundo é fluido, tá mudando o tempo todo e tudo tá mudando, assim. Então, tipo, tem essa parada, né? Sim, e na coletânea também, naquela época, o CD era o limitante no número de participantes, né? Não dava pra ter tinha mais lá, não sei música. quantos minutos que tinha no CD, né?
Então a gente tinha que ter esse limite. Às vezes as músicas naquela época eram grande pra caramba, tinha músicas de 5, 6 minutos. A gente acaba se limitando. O Arquivo Negro era mais. O Arquivo Negro sempre tinha as músicas enormes. Os caras, sério, passar de 7 minutos, as músicas são tinha músicas vários boas, grupos, né? Boa, mas eu grande. lembro, conheci bem os caras lá, os DJ, Sim. o Dex, o Formiga. Isso, Formiga. Nossa, Formiga eu fazia uns remix pra ele. Porra, gente Ele boa era o pra único caramba, DJ que ia na esses minha caras, casa né? me contratar pra fazer remix pra ele, fazia umas versões que, assim, que só ele tinha. Que é o que eu Então, faço pra mim hoje. E essa em principal aí, né, cara, a volume 1, que foi a primeira, saiu matéria na Gazeta, né, e tudo. Teve uma a festa foto de nossa. lançamento, né? Pô, aquela foto lá. Naquele lugar, Johnny Walker, lembra? Era um lugar- É Johnny's Bar ou é Johnny Walker? Era o Johnny nome? Walker. Johnny o nome Walker. do A gente bar. fez um camarim pra galera. 3 andares, Botamos lá o último comidinha, andar, que era o lá. terraço, Um virou um Largo da Ordem, camarim. Fizemos um aham. negócio bem legal, Foi assim, muito valorizando. massa, né? confluiu, mano, deu tudo muito certo, Sim. todo mundo se ajudou Sim. ali, tá ligado? Aí foi o pessoal da Gazeta, eu tenho no meu portfólio, tá lá, né? E Eu ela- e você e ela na foi- foto, e ela Grilo, Baiano, Sim, o Adela Junks, né? Gladiar, Saiu saudoso. todo mundo nas Saudoso, fotos. Kleber, Lá. meu Quando vocês xará. estavam nas fotos, eu tava organizando o som lá. Vocês não saem na Exatamente, foto, não saem na foto. exatamente. E era uma correria né, nessa época, né, cara? Imagina, Aham. ainda pra poder atender 12 grupos. Porra. Eu lembro que foi um eventaço, Foi, cara. foi Tudo lindo, bonitinho, Muito cheio feliz de gente. de conseguir fazer. Fizemos adesivo. Rapaziada, ó, a gente bateu 1 horinha aqui. Tem muito assunto, né? Óbvio, a gente vai ficaria embora. aqui 2, 3 horas. E pro pessoal que quer conhecer um pouco da história dos caras, a gente vai deixar uma matéria muito legal ali pelos canais da RIC. Nosso jornalista Fabiano vai preparar ali. A partir da semana que vem a gente tá no ar. Foi uma satisfação. É muita coisa, não cortando o assunto, mas tinha muito assunto aqui pra gente poder falar. A gente bateu no nosso limite aqui. Satisfação, BK, mais uma Satisfação vez. minha, que isso, mano. Ebe, muito obrigado pela contribuição aí. E assim, ó, vou deixar um espacinho aí de fala pra vocês aí, pra deixar redes sociais aí, Tá. os outros projetos. Tá. Dá pra chamar de novo, né? Trocar outras ideias. Sim, né? Igual o Huracan. O Huracan a gente conversou, o Jonathan, o Bill, a gente parou, Certo. trocou. Então, quem quiser saber um pouco mais do meu trampo aí, pode entrar lá no meu Instagram, que é onde eu centralizo as paradas, tá ligado? DJ BK12 Oficial. E eu gostaria de pedir mesmo que vocês ficassem ligados, porque é ali que eu coloco onde eu vou tocar, né, cara, das agendas que eu tenho, e divulgo também os cursos que eu ofereço, né, cara, em grande parte que são cursos gratuitos, tá ligado? Quando eu consigo um edital, alguma coisa para custear, então quem tiver interesse aí, quiser saber, tá ligado? Quiser saber do projeto Hip Hop em Extensão também, que é o primeiro curso de formação de oficineiros dentro de uma universidade federal no Brasil, a gente tá produzindo esse curso aí, vai ser lançado agora em dezembro, dentro da universidade, então quem quiser saber mais, entre em contato, pesquisa, tá ligado? Nossos sons aí, se marcar, tem uns aí no Spotify, YouTube, a história tá tudo lá. Quem quiser saber mais, pode fazer essa via aí, ou mesmo chegar na gente, tá ligado? Manda um direct message lá, quiser tirar dúvida, quiser conhecer, quiser trocar uma ideia, fica à vontade, tamo junto. E os novos projetos? É que tá isso, pra mano, sair? eu tô trabalhando pra caramba, assim, em questão de políticas públicas mesmo, né, então tentando correr atrás de editais, de coisas. Inclusive esse ano a gente teve de novo, né, teve pela primeira vez um edital da Fundação Cultural para o Hip Hop aqui em Curitiba, Legal. né. E também eu sou representante do GT Nacional da Construção do Hip Hop aqui no Paraná. Eu sou representante eleito do Elemento DJ. Então, se você tiver alguma coisa aí a respeito de DJ, quiser trocar uma ideia, vem com nós, tá ligado? Porque é por aí. E aí, estando ligado lá, você vai saber de todos os projetos. Abe, Isso aí. Os nossos canais aí é tudo La Paz Records, né? Então no Instagram lá tá La Paz Records, no YouTube La Paz Records, Facebook La Paz Records, mas o que a gente mais tem material é no YouTube, né? Que lá tem os videoclipes, tem os álbuns, né, que eu coloco lá, as coletâneas, tem todas as coletâneas lá. E a gente está produzindo agora a coletânea número 7, né? Então em produção, já gravamos 4 músicas, vão ser 17 grupos. e tá pra quando esse Tá trampo aí? Eu acredito que vai ser ali para fevereiro, né? de Fevereiro do ano que vem. 2026. Aham. Uma coisa boa. Porque tem bastante coisa para gravar e produzir, né? Então depende também muito do tempo da galera, assim, que um só pode ir no sábado, daí só no
Então vai gravando de 2, Tem 3 tempo por mesmo, mês, né? assim, até produzir e fazer toda a parte. E lá no YouTube também tem 260 beats lá pra galera curtir lá. Tem Faço todos os material. estilos de beat Só lá. chegar lá e trocar Chega ideia com os lá, já caras. curte lá e qualquer coisa manda uma mensagem aí que a gente tá... E o Wabe, ele tá cuidando da La Paz, né, cara? Faz algum tempo, assim, que eu tive que me afastar um pouco. E aí eu fundei a Academia 12, tá ligado? Uhum. Que é tanto uma escola de DJ, Sim. como também um coletivo cultural, né? Então a gente faz bastante projeto, ofereço curso também para você que quer comprar um curso personalizado, particular, tá ligado? De DJ, pode entrar em contato, né? Mas a gente tá sempre junto, sempre fazendo as coisas junto também, tá ligado? toda a vida. É por aí. Se quiser deixar os arroba La Paz, é isso? Rapaz Records. La Paz Uhum. Records. BK12. Arroba DJ BK12 oficial, né? Com no DJBK12 oficial. E também tem o arroba Coletivo Academia 12, né? É isso, meu Isso. parceiro. Gente, primeiro episódio aí, a terceira temporada. Com essas junto. lendas aí, ó. BK, Abe, satisfação total. Valeu. Sigam a página do Southside aí, tanto no Spotify, YouTube, no Instagram. Tem muitas novidades ali. O pessoal aí que tá trabalhando com a gente, o jornalista Fabiano, a Naomi, Matheus, lançaram um podcast True Crime, Storytelling. O pessoal que quiser aprofundar aí sobre a cultura hip hop, sigam as páginas aí. Valeu, forte abraço, até a próxima. Valeu, tamo junto.